A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso tema livre aqui na Nova Era TV. Meu amigo Alair Celso sempre nos acompanhando aqui nos bastidores. E, logicamente, o nosso principal assunto vai ser o resultado das eleições do estado de Santa Catarina e também a presidência da República. Mas antes de mais nada, eu preciso trazer alguns assuntos inerentes à política da cidade de Lages. Eu fiz recentemente um comentário a respeito dos vereadores que estavam propensos a propor o aumento de cadeiras na Câmara de Vereadores de 16 para 19. Muito bem. Depois de tanta pressão, manifestos da imprensa e a repercussão negativa do assunto, na semana que passou eles anunciaram então que recuariam na proposição desta ideia de aumentar o número de vagas no Legislativo lagiano. Ou seja, não fizeram nada mais, nada menos do que a obrigação. Ou seja, eles não tinham a mínima justificativa para que esse aumento da Câmara de Vereadores ocorresse já no próximo mandato, a partir de 2024, quando ocorressem as eleições, logicamente iriam valer a partir de 2025, quando iniciasse, então, o novo período legislativo. Mas, enfim, fica aí apenas o registro. Recuaram em tempo hábil, porque a repercussão foi extremamente negativa, a sociedade reagiu, a imprensa reagiu, e os vereadores acabaram, na verdade, aqueles que propuseram e aqueles que assinaram concordando com a ideia, passaram vergonha. Exatamente isso que aconteceu. Ainda sobre o Legislativo lagiano, já se trabalha a composição da nova mesa diretora para o ano de 2023. Isso tudo envolve alguns vereadores que tiveram a participação do pleito a deputado estadual e que estão hoje objetivando, então, alcançar esta posição na Câmara de Vereadores. E nós estaremos atentos diante desta composição da mesa diretora para ver quem deles terá realmente mais condições. Entre os nomes, inclusive, cogitados para a presidência da casa, é o do vereador Osair Coelho, o polaco, candidato a deputado estadual, e que fez aí próximo a 10 mil votos nas eleições de estado. Também o Agnello Miranda, ambos também do PSD, porque polaco é do PSD. Agnello Miranda, do PSD, também busca a sua participação como presidente da Câmara de Vereadores. Então, 2 membros do PSD buscando este espaço. E ainda tem outros vereadores que estão também postulando esta vaga de presidente à mesa diretora. E nós, obviamente, também no campo político, vamos estar atentos a toda esta mobilização, até porque, a partir do que se definir na mesa diretora da Câmara de Vereadores, também já começa um direcionamento ao possível candidato a prefeito para o município de Lages, destas composições, um candidato a prefeito alinhado com as intenções do próprio gestor municipal de hoje, que é o Antônio Seron, e na tentativa de fazer a sucessão dele. E aí, alguns nomes já estão postos, eu até quero adiantar para vocês, embora não seja uma propaganda antecipada destes nomes, mas é importante a gente ressaltar que o vereador Jair Júnior é um postulante à candidatura à Prefeitura de Lages. Osair Coelho provavelmente componha como vice, esta é a articulação que vem sendo ventilada. Um nome de preferência de Antônio Seron é o secretário de Agricultura e Pesca, o Thiago Oliveira, também vem sendo preparado nesse sentido para ser
candidato à prefeitura, e também o próprio nome do vice-prefeito Juliano Polezi, do PP. Existe algo também sendo ventilado em torno disso. Isso tudo, obviamente, do lado da atual gestão da prefeitura. No campo de oposição, ainda não sabemos de nada a respeito de alguns nomes para isso. Sabe-se, no entanto, de que os deputados estaduais eleitos, o Márcio Machado e o Lucas Neves, abdicaram desta posição já abertamente e que disseram que vão cumprir com os seus mandatos. Também houve uma ventilação do deputado estadual, o colega de televisão Mário Mota, de que ele também seria um dos prováveis nomes para concorrer à prefeitura de Lages, seguindo a preferência da prefeitura e de algumas correntes dentro da prefeitura, que até nem vou citar aqui, para não abrir margem para alguma crítica. Mas, de qualquer forma, gente de dentro da prefeitura disse que trabalhou abertamente e fortemente para eleger Mário Mota e que ele seria o próximo candidato à prefeitura. Não creio que Mário Mota também decida deixar o seu cargo de legislador, de deputado estadual, para vir ser prefeito da cidade de Lages na atual conjectura. Tanto é que Mário Mota chegou a abrir um processo seletivo para a contratação dos seus pares, ou seja, de todo o seu gabinete será contratado por processo seletivo. Há quem diga que ele adotou uma postura um pouco errada, porque alguns cargos necessitam de extrema confiança, principalmente no campo jurídico e no campo de uma assessoria de imprensa, por exemplo. Talvez a assessoria fosse algo mais ameno, mas, de qualquer maneira, Mário Mota vai contratar todos os seus funcionários para o gabinete em Florianópolis através de um processo seletivo, que está aberto, inclusive, as inscrições estão abertas, as pessoas estão se inscrevendo para trabalhar com ele. Até dia 12 de dezembro, se eu não me engano, permanece em aberto. E também para um gabinete externo que ele está montando aqui na cidade de Lages. Então a contratação seria para esses dois fatores. Muito bem, vamos entrar então na questão das eleições, em que 12 estados do Brasil elegeram os seus governadores e também tivemos aí a eleição bastante disputada, para a presidência da República, e que a gente ainda fica tentando entender todo esse processo e de como é que ele se procedeu. Obviamente a gente não vai tecer alguns comentários, até porque a gente não tem nenhuma comprovação, somos meros mortais diante de todo um processo grandioso e acirrado que ocorreu a nível nacional. Mas Jorginho Melo teve uma eleição extremamente tranquila, a gente acompanhou durante o processo da campanha dele, de que ele seria realmente o favorito para este pleito e que não haveria margem para o candidato petista Décio Lima postular a eleição no dia 30 de outubro, no segundo turno. Já teve um momento histórico de seguir para o segundo turno, ficando à frente de gente muito importante, o caso do próprio governador atual, Carlos Moisés, superou Carlos Moisés e entrou historicamente, então, no segundo turno. Pela primeira vez, o Partido dos Trabalhadores figurou nessa condição num pleito em Santa Catarina. Sempre esteve nas últimas colocações. Então, diante disso, foi o que o próprio Décio Lima comemorou, ou seja, um fator histórico de mais de 1.200.000 votos que recebeu nestas eleições. Foi o fato que ele agradeceu e de que Santa Catarina, segundo ele, o PT entrou num momento diferenciado de absorção de grande parte dos eleitores do Estado. Mas, enfim, Jorginho Melo foi eleito com mais de 70% dos votos e, diante disso, terá uma enorme responsabilidade a partir de agora. Já começa o processo de transição. Aliás, eu quero falar sobre esse processo de transição um pouquinho mais no próximo bloco. Mas ainda hoje, segunda-feira, que nós estamos gravando o nosso programa, ele trabalha já na equipe que vai compor o processo de transição e que deve ocorrer, então, nos próximos dias, nos próximos meses, junto ao governo do Estado. E, obviamente, já começa um trabalho de articulação para a montagem do seu staff de governo.
Tudo isso ainda eu quero ampliar o meu debate, a minha opinião a respeito disso, mas quero pelo menos salientar que Jorginho Melo, ao comentar com a imprensa no primeiro pronunciamento, ainda na noite deste domingo, ele se disse feliz, mas muito chateado com a não reeleição de Jair Bolsonaro, e ele sonhava em fazer uma dobradinha, né, no Estado e também com a presidência da República. Então as coisas nesse sentido não se encaminharam conforme ele previa, mas também terá que avaliar o resultado da campanha e também pensar de que também não pode simplesmente esquecer o que vai acontecer nacionalmente e pensar no melhor para o estado de Santa Catarina, tá bom? Eu quero em seguidinho, então, retomar esse assunto no segundo bloco do nosso programa Tema Livre. Até já! A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Transportadoras Apelini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país. Super Mesa Lira. Todo dia é dia de oferta no Mesa Lira. Segunda maluca, terça do hortifruti, quarta da padaria, quinta das carnes, sexta das frutas e verduras e final de semana especial. Fique por dentro de nossas ofertas em nosso perfil do Facebook e Instagram e realize suas compras sem sair de casa, através do WhatsApp ou então pelo nosso aplicativo disponível no Google Play. Posto Copacabana. Você abastece com combustível de qualidade, tem o melhor atendimento e ainda desfruta de uma grande loja de conveniências. Vem fazer uma visita e abastecer conosco. Posto Copacabana. Avenida Belisário Ramos, Lages, Santa Catarina. Muito bem, estamos de volta então com esta segunda parte do nosso programa Tema Livre. Eu citei a questão da transição no bloco anterior e quero dar continuidade a esse assunto. O governador Carlos Moisés tomou uma decisão acertada na semana que passou ao assinar um decreto de transição no qual ele permite que o governador eleito possa ter acesso a todos os processos do governo do estado de Santa Catarina, de todos os projetos e principalmente todo o caixa do governo para saber como é que ele vai receber toda a gestão atual para o ano que vem. Então, diante desta decisão, eu concordo com que Carlos Moisés agiu corretamente e ele não tinha outra alternativa a não ser pelo menos trabalhar com a imagem dele de forma que ele sempre disse que seria transparente, né? Então ele usou desta transparência para que possa dar ao governo de Santa Catarina eleito uma tranquilidade diante desse processo. Abriu as portas da casa do centro administrativo. Já a partir desta semana, então, Carlos Moisés facilitou muito a vida de Jorginho Melo,
que agora então trabalha na construção dessa equipe de transição, já deve ter pensado nos nomes, mas ele ficou de anunciar esta semana e já poderá iniciar esse trabalho. Então, está aí um fator bastante importante para o governo de Santa Catarina, diante desta postura do atual governador. Tirando isso, obviamente, existe o trabalho de avaliação da campanha e, em seguida, todas as tratativas para compor o staff de governo, especialmente o de primeiro escalão e, obviamente, mais à frente, o segundo escalão, o terceiro e assim por diante. Então, Jorginho Melo, com mais de 70% da votação, assumiu para si uma responsabilidade extremamente grande diante desse processo. Ou seja, não somente por ter no estado de Santa Catarina um eleitor conservador e que votou nele maciçamente, mas esta grandiosidade de percentual de votos válidos lhe credencia também para assumir um governo e que não vinha assim tão mal o governo de Carlos Moisés. A gente sabe disso, que o governo de Carlos Moisés conseguiu fazer inúmeros investimentos e não foi de todo mal em Santa Catarina. Então, de certa forma, Jorginho Melo irá receber um governo mais ou menos atualizado e com dinheiro em caixa. Então, diante disso, alguns nomes já estão sendo cogitados, eu até nem vou entrar muito nesse mérito, mas apenas o fato de que Carmen Zanotto, a nossa deputada federal, foi muito sondada, ou pelo menos houve especulações no nome dela, para que ela seja a secretária de saúde de Jorginho Melo. Diante desta eleição de Jorginho Melo, há um outro aspecto que precisa ser muito bem pensado. É a composição da mesa diretora lá na Assembleia Legislativa. Será a partir deste ajuste no Legislativo que Jorginho Melo terá condições de fazer realmente um governo como ele gostaria ou como ele quer. Os 11 deputados eleitos do Partido Liberal, que são do partido dele, terão realmente uma representatividade muito forte na liderança do governo. No entanto, é preciso articular dentro da Assembleia Legislativa uma composição ainda bem maior, ou seja, formatar uma base aliada que lhe dê consistência para o governo. Aí vem o PSD, o PSDB, o PP, né? Vem outros partidos menores e, obviamente, o MDB. Por que eu me refiro ao MDB? O MDB fez a segunda maior bancada com 6 deputados estaduais. E aí, diante desta conjuntura, houve, antes mesmo da eleição deste segundo turno, já uma aproximação do MDB, e eu conversei demoradamente com o deputado presidente da Casa Legislativa, da Assembleia Legislativa, o Moacir Sopelsa, na semana que passou em Lages. O Moacir Sopelsa entende que passa por aí uma abertura para que o MDB integre o governo de Santa Catarina já a partir do que se decidir na Assembleia Legislativa, ou seja, eleger um nome do MDB como presidente da Assembleia Legislativa, pelo menos nestes primeiros 2 anos, uma vez que o PL está se achando no direito, por ter 11 deputados estaduais, de compor a mesa diretora desde já. Houve até dentro do PL quem propusesse que a eleição ocorresse apenas com representantes do PL e houvesse então uma troca ano após ano de representantes do PL na mesa diretora. Logicamente, essa é uma proposta extremamente estapafúrdia dentro de uma necessidade de ajustes e de acordos que irão compor a base aliada do governo de Santa Catarina. Diante de toda esta manifestação que eu fiz a vocês, eu entendo que haverá sim um acordo amplo e que Jorginho Melo terá a maioria esmagadora dentro da Assembleia Legislativa, com cerca de pelo menos 25 deputados ou mais lhe apoiando diretamente. Então, terá um governo tranquilo, mas tudo passa por uma boa negociação com as bases aliadas dentro da Assembleia Legislativa, principalmente os partidos que hipotecaram apoio a ele no segundo turno. O MDB foi um que hipotecou, o PP foi um, o PSDB, o PP, enfim, todos os partidos
de centro e direita hipotecaram apoio a Jorginho Melo. E isso ele terá que considerar numa composição do governo do estado de Santa Catarina. Obviamente, ele fará um governo pluripartidário. Eu acredito que será mais ou menos nesse sentido para estabelecer esta governança daqui para frente. Bom, nacionalmente todo mundo já sabe o que aconteceu. Embora tudo de forma ainda questionável, foi eleito então Luiz Inácio Lula da Silva com uma margem pequeníssima, né, de votos, mas a gente ficou observando que logo depois que ele passou, Bolsonaro estava à frente até perto da metade das eleições, e depois Lula passou à frente e não houve mais nenhuma oscilação. Foi sempre mantendo uma margem de um percentual pequeno, ajustado, mas de qualquer forma Lula chegou à frente. Então praticamente metade da população brasileira não concordou com esta eleição, e eu acompanhei atentamente todo o discurso feito por Lula logo após então a confirmação da eleição dele. Eu escrevi algumas coisas, inclusive no meu portal e para os demais portais de Santa Catarina, dizendo que a eleição de Lula chegou ao objetivo alcançado. E eu escrevi basicamente assim: a polarização nacional nestas eleições foi um fator marcante em toda a campanha. Até vou ler aqui para não perder o raciocínio. Mas somente isso. O alcance do resultado foi também um objetivo evidenciado pelas ações jurídicas numa completa politização de ministros da Corte Suprema. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva era, sim, o objetivo a ser alcançado. Sendo assim, o que se espera a partir do resultado de que novos rumos sejam adotados, tais como o fim das censuras impostas a alguns veículos de comunicação, a não desmonetização de canais, o fim da pauta das fake news e também que se encerre a perseguição a empresários e tantos outros identificados como bolsonaristas. É o mínimo, então, a se esperar. E de resto, aguardar pela transição e esperar para saber qual será o comportamento do novo Congresso e também esperar para saber como será o comportamento do Senado, principalmente, diante de tudo o que se constatou neste pleito encerrado domingo. Também, claro, tentar acreditar no discurso proferido por Lula após o resultado das eleições. E aí, sobre esse discurso, depois que ele foi eleito, eu digo que foi algo aparentemente surreal, dadas as circunstâncias de como ele chegou como candidato a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Seja como for, a partir de agora, resta torcer para que nada das previsões apontadas pelo próprio candidato, a exemplo da regulação da imprensa no Brasil, não aconteçam. A temeridade com a vitória petista sempre foi evidenciada, especialmente pelos estados do Sul, onde há predominância do agronegócio. Por fim, metade da população não votou nele com clara divisão, e eu digo mais, não fico otimista com o que vem pela frente, nem mesmo pela força existente no Congresso. Pela terceira vez, Lula é eleito presidente da República. No discurso da vitória, falou até bonito, citando o desenvolvimento do país, o fortalecimento da democracia, o combate ao racismo e à discriminação, visando construir um Brasil para todos de forma igualitária. Isso também com todas as oportunidades possíveis à população. Então eu digo que resta esperar que realmente seja assim, sem divisão, e as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Para encerrar, infelizmente nós já constatamos que alguns episódios no estado ou no Brasil já não foram a contento. Um exemplo, em Chapecó, manifestantes petistas quebraram para-brisas de carros que estavam identificados como bolsonaristas e fizeram um manifesto justamente em frente à loja da Havan. Não sei se quebraram alguma coisa na loja, mas o manifesto, a concentração de comemoração dos petistas em Chapecó foi exatamente em frente às lojas Havan. Isso deve ter acontecido em grandes
em várias localidades do Brasil onde existem as lojas Havan. Já começa aí um processo vingativo e que não deveria acontecer, já que Lula também pregou a democracia, mas não é o que estamos vendo já nesse início, logo após a sua eleição. Vamos falar mais sobre esses assuntos daqui para frente, desde que tenhamos liberdade. Pelo menos esperamos até 31 de dezembro que seja assim. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Precisamos primeiro lembrar que os espíritos são os seres humanos sem o corpo de carne. Então, para eles saberem todas as coisas, precisam estar num alto grau de evolução, de conhecimento, de sabedoria espiritual. Aqueles que estão numa evolução mais atrasada sabem mais ou menos tudo, tanto que podemos lembrar de grandes nomes que são altamente intelectuais, têm um certo grau de inteligência, mas não têm a moral. Quanto mais evoluído o espírito, mais conhecimento e mais sabedoria ele tem.